Este Minuto de Inglês vai falar sobre preposições. Muitos seguidores têm dúvidas se devem usar for ou to. Eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, vale a pena você conferir, porque tem um truquinho para saber qual para usar, o for ou to. É um truquinho muito fácil que vai te ajudar a entender muita coisa. Mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com você. Em inglês, a preposição que o verbo vai usar depende do verbo, tem que combinar com o verbo. Por exemplo, eu já fiz também um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Se você vai comprar algo para alguém, esse para vai ser o for. Eu compro para você, I buy for you. E se eu quiser falar eu vendo alguma coisa para você, eu vendo para você, esse para do vender, do sell, é o to. I sell to you, entendeu? Eu compro para você, I buy for you. Eu vendo para você, I sell to you. Então, como você pode ver, a preposição vai depender do verbo, os dois têm que combinar. E hoje eu quero falar que, além do for e do to, alguns verbos vão escolher ali a preposição on. Isso mesmo, contar com alguém é contar on. Desistir de algo é desistir on. Depender de algo é depender on. Olha só os exemplos. Contar com algo é count on. Você pode contar comigo. You can count on me. Comigo não vai ser with me, vai ser on me, porque o count gosta do on, ok? Você pode contar comigo. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. Lembra dessa música? You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Mais um exemplo. Ele pode contar com a sorte. He can count on luck. He can count on luck. Você sabe que o can é um verbo modar, então eu posso dizer I can, you can, he can, ok? Isto pode também ser usado no passado. Por exemplo, eu não pude contar com a ajuda deles. O passado do can é o could, mas está na negativa. Eu não pude, eu vou dizer I couldn't. Eu não pude contar com a ajuda deles. I couldn't count on their help. On, ok? I couldn't count on their help. Então vai ser esse on, ok? Por isso que não dá para traduzir ao pé da letra, porque você iria ter vontade de dizer com a ajuda deles, você iria querer dizer with their help, né? Mas o count é count on. Então, por isso que na nossa metodologia de bloquinhos, nós deixamos sempre as preposiçõezinhas juntas com as palavras principais para você não ter dúvida na hora de usar. Outro exemplo que eu tinha dito é o desistir de, é give up on. Give up on, ok? Primeiro exemplo que eu tenho é eu não desistirei de nós. Olha que coisa poética, ficaria assim. I will not give up on us. I will not. Eu poderia dizer I won't. Mesma coisa, will not e won't é a mesma coisa. Give up on us. On us vai emendar, né? Por causa do N vai virar on us. De nós. Não tem of na história, porque o give up, que é o desistir, gosta da preposição on. Give up on us, desistir de nós, ok? I will not give up on us. I won't. Lembra dessa música? I won't give up on us. Well, I won't give up on us. Mais um exemplo, ela sempre desiste das coisas. She always gives up on things. Muitas coisas acontecendo aqui, olha só. She always, ela sempre. E o give, como está conjugado com ela, tem o S, lembra? Se você não sabe do que eu estou falando, assista a minha série sobre verbos no presente e você vai entender por que a gente tem que dizer she gives up, porque tem esse S. E o up continua da mesma forma, ok? O S vem no gives. She always gives up
on things, das coisas. É on things, nas coisas, não é mesmo? Então ela sempre desiste das coisas. She always gives up on things. Mais um exemplo. Nós nunca desistiremos de ir lá no futuro. Como ficaria? We will never give up on going there. Não vai ficar legal se eu disser ir lá, esse we will never give up on to go there. Não, depois desse on, a gente vai para o próximo verbo com ing. Give up on going there. Por que alguns verbos vêm com ing depois das preposições, algumas palavrinhas como after, about, before? Isso é assunto para um outro vídeo, ok? Vamos deixar para lá, depois nós falamos sobre isso. Mais um verbo que precisa da preposição on é o depender de, depend on. Não é of, é on também. Eu dependo de você, I depend on you, ok? On you. Meu filho depende de mim. My son depends on me. Mais uma vez aqui tem o S, porque o my son é he. Você pode assistir o vídeo sobre verbos no presente. Por que eu digo I depend, you depend, my son depends. Meu filho depende de mim. My son depends on me. Mais um, olha só. Depende da situação. Em inglês é como se fosse isto depende da situação. Então nós temos que dizer it depends on the situation. Mas no dia a dia, na linguagem falada, você pode dizer sim, depends on the situation. Porque você está falando depends, só poderia ser o it, mas isso na linguagem informal, ok? Isto depende da situação, it depends on the situation. Então, ó, count on, give up on, depend on. Guarda aí esses três on, para que você não fique com dúvida na hora de usar, não queira usar with, nem of, muito menos for ou to, ok? Deixe aqui nos comentários se você lembra de mais alguma música que usa essa estrutura. É muito comum nós encontrarmos essa estrutura em músicas e me deixe alguns exemplos, quero ver se você aprendeu direitinho. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para que você possa receber dicas diárias e acompanhar nossas lives aí sempre que acontecerem. A gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon.